Sexta pergunta. Fazer imagem é pecado? Digo, não para adorar. Exemplo, na minha casa tinha imagem de animais para enfeitar. Isso seria pecado? Quadros, pinturas e etc. Pessoa amada, nem quero e nem devo dar uma resposta errada. Por isso te aconselho seguir o mandamento do Criador. Êxodo 20, verso 4. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Deuteronômio 27, verso 15. Maldita a pessoa que esculpir uma imagem, ou fizer um ídolo de material fundido, obra de artesãos, mas abominável ao Senhor, e ainda tentar adorá-la em segredo. E todo o povo em assembléia responderá: Amém, é verdade, assim seja. Sétima pergunta. Ter barba é certo ou não? Ou vai da vontade de cada um? Em primeiro lugar, é um mandamento. Levítico 19, verso 27. Não cortareis vosso cabelo dos lados da cabeça, nem aparareis as pontas da barba. Vejamos mais explicações. Vamos começar pelo princípio. O Criador criou Adão, à sua imagem e semelhança. E Adão tinha barba, com certeza, e todos os profetas também tinham. E o Messias, o nosso Rei Supremo, é o maior dos profetas. E tem barba também. Falo no tempo presente porque ele vive. Assim como os discípulos. Esta é a minha opinião. Se o homem se envergonhar de sua barba, é melhor que raspe. Porém, se ele acredita ser imagem e semelhança do Criador, e se sente bem com sua barba, então deve conservá-la, porque é mandamento. Pois o homem foi feito à glória de Deus. Confira. 1 Coríntios 11, verso 7. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Oitava pergunta. Bermudas é lícito para o homem? Porque na época de Cristo todos usavam um vestido que ia até o pé, tanto os homens quanto mulheres. Para quem tem fé e acredita fazer parte do corpo do Messias. Como está escrito, que nós somos o corpo, e ele é a cabeça. Eu digo que não é lícito. Alguém pode dizer: a igreja é gentil. Se é gentil, então não está enxertada na videira verdadeira. João 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Confira o próximo verso. 1 João 2, verso 6. Quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou. E a Bíblia afirma que a vestimenta do Messias era dupla. Ou seja, usava o manto e a capa por cima. Mais um verso que, apesar de ser dirigido às mulheres, vale para os homens também. 1 Timóteo 2, verso 9. Quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples. Que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro ou de pérolas, nem com roupas caras. Que se enfeitem com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. Nona pergunta. Por que tanto sofrimento no mundo? Por que tantos bebês morrem, tantos inocentes? Por que os maus estão prevalecendo e estão governando o mundo? Exemplo, a Igreja Católica matou milhares e milhares e agora tem seu próprio reino. Por que isso acontece? Quando tudo isso vai acabar? Pessoa amada, você enviou muitas perguntas em uma só. Isso dificulta a resposta.
Por um lado, você tem razão em querer saber. Então eu vou procurar responder da melhor maneira possível. Mas antes vamos ouvir 2 versos que o Criador nos fala com este respeito. Eclesiastes 7 verso 29. Eis aqui, o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Isaías 45 verso 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Significado de caos. Caos significa desordem, confusão e tudo aquilo que está em desequilíbrio. Porém, os homens são os culpados por toda esta situação que aí está. Você deve saber que o salário do pecado é a morte. Enquanto houver pecador, a morte não pode ser eliminada, porque a morte é o pagamento dos pecadores. Uma maneira de acabar com tudo isto que você se refere, com certeza, é a prática dos 10 mandamentos, que a maioria dos homens abomina, odeiam, negam e dizem que é coisa do passado. Isto é para sua própria condenação e de quem os ouve. Quem são estes homens? Os religiosos, que fundaram as religiões e encheram o mundo de mentiras, corrupção, invejas, ganância e outros mais. Quando tudo isto vai acabar? Sem dúvidas, quando o Messias voltar e destruir os inimigos com o sopro da sua boca. Confira. Segundo Tessalonicenses 2 verso 8. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Saiba mais. 1 Coríntios 15 verso 25. Porque é necessário que ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo de seus pés. E o último inimigo que será destruído é a morte, pois ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Porquanto, quando se afirma que tudo lhe foi submetido, é evidente que isso não inclui o próprio Deus, que conduziu todas as coisas à submissão de Cristo. Todavia, quando tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se submeterá àquele que todas as coisas lhe colocou aos pés, a fim de que Deus seja absolutamente tudo em todos. Décima pergunta. É certo o homem ter cabelo grande? Na segunda aliança, o próprio mensageiro que o Messias nos mandou nos dá as instruções corretas para resolver esse problema. 1 Coríntios 11 verso 14. Não vos ensina a própria natureza que se o homem tiver cabelo comprido, é para ele uma desonra. Mas se a mulher tiver o cabelo comprido, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Décima primeira pergunta. Sobre as mulheres pregarem, certo ou errado? Como elas vão anunciar o Evangelho para seus amigos, na faculdade, colégio ou bairro? Devem ficar caladas? Antes de responder, vamos ler o texto a seguir. 1 Timóteo 2 verso 11 ao 15. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade, com bom senso. É isso mesmo que acabamos de ouvir. Paulo foi enviado para cumprir ordens e não para dar ordens. Deus criou o homem e a mulher, um para o outro, e deu regramentos diferentes a ambos, para unificá-los. Vamos ver o que está escrito para as mulheres fazerem. Tito 2 verso 3.
Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Veja também Efésios 5 verso 25. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas, ou rugas, ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Note bem, até aí já apareceu muita atividade para as mulheres santas. As mulheres santas nunca estiveram caladas. É só ler a história de Débora profetisa e juíza, Esther, Judite. Como o Criador fez grandes obras através delas. Cada uma ao seu tempo soube servir ao Criador. E tem mais. Quando o Messias foi apresentado no templo, lá estava a profetisa Ana. Vamos ler esta parte. Lucas 2 verso 36. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva, de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus, e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Para provar que as mulheres santas nunca estiveram caladas, vamos ouvir o discurso da mãe de João Batista e Maria. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz, e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depois dos tronos os poderosos, e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos, e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais para com Abraão e a sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para sua casa. Lucas 1 verso 39 ao 56. Aqui está as provas que o Criador nunca mandou as mulheres ficarem caladas, mas que falem ao seu tempo atendendo o regramento do Criador. E o Salvador não desfez o regramento de seu Pai. Em João 4 verso 16. Mandou a mulher samaritana chamar seu marido. Disse às mulheres para dizer aos discípulos que ele havia ressuscitado.
Mateus 28, verso 10. De repente Jesus veio ao encontro delas e as saudou: alegrai-vos. Elas se aproximaram dele, jogaram-se aos seus pés abraçando-os e o adoraram. Então Jesus lhes declarou: não temais. Ide e dizei aos meus irmãos que sigam para a Galiléia, lá eles me verão. Juízes 4, verso 4. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo.